Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre dose e exposição, né? Nós já aprendemos sobre o conceito de radiação, né? Então a gente já entendeu que a radiação é um tipo de energia, né? Que vai de um ponto até outro. Então a gente está trabalhando com energia. Essa energia, ela não tem matéria, né? Ela não é constituída por matéria, somente energia. E essa energia, então, ela precisa ser medida, né? Então, depois que Reuter descobriu o raio-x, depois que ele começou a ser utilizado, surgiu a necessidade de medir, né, o efeito dessa energia no corpo no corpo humano. Então daí começou, né? A gente também já estudou isso em outro componente. Começou-se a estabelecer, né, doses, né? Assim como a gente tem dose de remédio, a gente tem dose de alimento, então a gente tem doses. E aí começou a se identificar, calcular as doses da radiação. O que se levou em conta? O tipo de radiação, se levou em conta o material a ser irradiado, e aí se criou esse padrão numérico chamado de dose. Então, assim como a gente tem comprimido, é uma dose daquele determinado, daquele farmaco, né? A gente tem uma dose de radiação. E aí se leva em conta, como eu falei, a radiação, né? O tipo, se é raio-x, se é radiação gama. Então se leva em conta o tipo de radiação e se leva em conta também o material que vai ser irradiado, o tipo de célula e assim por diante. E aí criou-se então esse conceito de dose. Bom, precisava-se uma unidade de medida, então se usa o millisieverts. Vocês podem observar nos nossos materiais anteriores que quando a gente estudou os limites de dose da radiação, tinha lá valores e tinha em millisieverts. Então, millisieverts é a unidade de medida de dose. E ele leva em conta, então, os efeitos biológicos nos tecidos humanos, né? Então, ele leva em conta as possibilidades desses efeitos. Então, aqui nesta imagem estão os efeitos, né, que causa, né, no nosso organismo, quais os efeitos que as radiações causam no nosso organismo. Então, tudo isso foi levado em conta para se fazer o cálculo de dose. Quais são os efeitos físicos, então, que a radiação faz? Bom, os efeitos físicos é a ionização da matéria. Lembra que a gente viu que o nome radiação ionizante vem de formar íons. Então, esses são os efeitos. A gente tem o que? O elétron está no átomo, a radiação ionizante tira esse elétron. Então, esses são os efeitos físicos. Ionização, absorção de energia, excitação, né? Quebra dessas ligações químicas. Então, tudo isso são efeitos físicos. E os efeitos químicos, então, que as radiações podem causar no nosso organismo? Bom, elas podem, né, como a gente também já conversou sobre isso em outro componente, esses efeitos químicos pode ser a formação dos radicais livres, né, que é o envelhecimento celular, elas podem induzir a formação de novas moléculas, então esses são os efeitos químicos. E os efeitos biológicos? Os efeitos biológicos também pode ser a morte celular, pode ser a alteração do metabolismo, então pode ser alteração no DNA, né? Então esses são os efeitos biológicos. E quais são os possíveis efeitos orgânicos? As patologias, né? Os sintomas, as doenças, leucemia, os cânceres, os efeitos genéticos, esses são os efeitos orgânicos. Então se leva em conta todos esses possíveis, né, problemas para se fazer o cálculo dos limites de dose, leva-se em conta todos esses efeitos que podem ser provocados pelas radiações. Bom, e quais são os tipos das exposições a essas doses e quais são os efeitos? Então, a gente tem um tipo de exposição que é o externo, né? Quando as fontes estão fora do nosso organismo, e essas fontes pode ser o aparelho de raio-x, pode ser uma fonte radioativa, e também tem a exposição interna, né? A exposição interna é quando o material radioativo está dentro do nosso organismo. Ele pode ser por inalação, ingestão, ferimentos,
absorção também pela pele, né? Isso é a exposição interna, então, que ocorre no nosso organismo. Tem alguns tratamentos que também são utilizados dentro da radioterapia, né? Principalmente para o câncer de próstata, é feito um procedimento onde são inseridos no paciente elementos radioativos, né, para fazer o tratamento. E aí, então, isso é uma exposição interna, certo? Então, assim, quando acontece essas exposições internas, né, eles muitas vezes têm um efeito tardio, né? Pode se manifestar após 60 dias ou imediato, dependendo do nível de contaminação que ocorreu. Pode levar de poucas horas a 60 dias. Então, esses efeitos, eles podem ser somáticos, né? Pode ir acontecendo ao longo do ano, ou também pode se manifestar depois na prole, né? Na descendência do indivíduo. Ela pode causar problemas nas células dos órgãos reprodutores. Então, tipos de exposição, então, externa ou interna. A classificação dessas exposições, né? A classificação, esses termos que a gente utiliza muitas vezes e que fica difícil de compreensão para quem é leigo, para quem não trabalha com elementos radioativos, porque a gente sempre fala alguns termos que às vezes não são comum na nossa cultura, no nosso dia a dia, né? Mas a gente usa termos, por exemplo, a classificação das exposições. Elas podem ser por exposições médicas, exposições ocupacionais ou exposição do público. Então, exposição médica é da pessoa como parte de um tratamento ou diagnóstico. Então, ela foi exposta a uma exposição médica, né? Ela vai fazer um exame, ela vai fazer um tratamento, aí é considerado exposição médica. Ou também, né, é considerado exposição médica se tu for ficar com a pessoa, se tu for a conter a pessoa, o paciente, ou se os voluntários estiverem ali participando de uma pesquisa, também é considerado exposição médica. Para isso, pessoal, não há limite de dose. E esta é determinada pela necessidade médica. Então, não existe um patamar para esse tipo de exposição médica, né? Até porque os pacientes, eles não têm dosímetro, né? Se o paciente não tem dosímetro, não tem como tu verificar e nem determinar um limite, né, para essa exposição. A exposição ocupacional, esta sim tem limites, né? Lembra que lá tem os limites para anual, 5 anos, está lá bem determinado os limites. A exposição ocupacional é quando ela é ocorrida no teu ambiente de trabalho. E a exposição do público são todas as outras, né, que não estão aqui, que é as exposições que a gente naturalmente, né, todos os dias tu tá exposto à radiação ionizante, né, de algumas frutas, do cosmos, de alguns elementos radioativos que são utilizados, por exemplo, em materiais de construção. Então, essa é a exposição do público. Mas como essas doses são baixas, né, acabam não alterando, não aparecendo sintomas. Quanto à frequência e o tipo de exposição, né? A frequência e a intensidade das exposições podem ser bem variadas e são exemplificadas abaixo. Então, o tipo, né, a frequência e a intensidade desses tipos. É chamada de exposição única quando é uma radiografia convencional. Então, é uma chamada de exposição única, né? Foi lá, fez o exame de raio-x, até precisou repetir e tal, é chamada de exposição única. Exposição fracionada é aquele tipo de exposição que o paciente, no caso, quando ele é submetido à radioterapia. Então, ela é fracionada, por quê? Porque ele tem uma dose que ele precisa receber e essa dose precisa ser fracionada. Ele não pode receber toda ela ao mesmo tempo, porque senão o paciente é levado a óbito. Então, uma vez que o físico médico, uma vez que a equipe médica determinar o tipo de câncer que o paciente tem, a idade do paciente, os sintomas, é feito todo o estudo antes, e aí for determinado que o paciente precisa fazer radioterapia, esse paciente já vai ter no diagnóstico dele uma dose que ele precisa receber de radiação. E essa dose vai ser fracionada, então ele vai lá, as frações das doses, o tempo
dessa dose, ele não excede 12, 13 minutos. Então, o máximo de tempo que o paciente vai receber a radiação gama em radioterapia é este intervalo de tempo. E aí ele vai para casa, volta dali 1, 2 dias e segue o tratamento. Depende da idade, depende do tipo de câncer, depende um monte de coisas para ser determinado o tratamento, as doses, a fração, tudo isso depende muito de cada médico, de cada problema. Então, é costume das pessoas comparar. Ah, mas a minha tia fazia de 2 em 2 dias, mas o meu vizinho faz de uma vez por mês. Isso aí depende muito do tipo do câncer, da dose, da idade do paciente, do local a ser irradiado. Quando é chamado uma exposição periódica, né? Quando tu te expôs uma radiação, mas ela é periódica. A palavra periódico vem da palavra rotina, né? Então, ali, se tu tem ela tem origem na rotina de trabalho com materiais radioativos, ou ela tem uma rotina de trabalho com raio-x, então é uma exposição periódica. Você está ali trabalhando periodicamente, aí é chamado de exposição periódica. Quando é que é usado o termo exposição do corpo inteiro? Irradiador, quando se utiliza irradiadores de alimentos e acidentes nucleares. Então, por exemplo, a exposição de corpo inteiro é quando tu vai dentro da radiologia industrial, tem uma parte que ela usa de radiação em alimentos. Aí tu precisa, né, expor todo o material à radiação. E aí tu vai pegar, então, eu vou fazer irradiação de alimentos na banana, por exemplo. A banana é irradiada porque a banana ela tem um tempo, né, de maturação. Então, a banana que é produzida no Brasil, ela é vendida para vários lugares do mundo. Só que ela tem um tempo, né? Ela é colhida, daí ela tem uns dias ali, ela começa a maturar e aí depois ela já está pronta para o consumo. Se você vai vender, se você vai exportar essa banana, você não é demorado. Por exemplo, se tu vai vender banana para a Ásia, então se tu for um navio cargueiro até chegar no porto, vai levar 5 a 7 dias para chegar lá no país. E até lá, muita coisa, a banana já até amadureceu, vai chegar lá com péssima qualidade. Então, o que se faz? Se irradia a banana. Então, colheu a banana, vai para um equipamento irradiador que a gente já tem no Brasil, e aí irradia essa banana, e aí o que vai acontecer? Ela vai ficar esterilizada, ela já não tem mais aqueles micro-organismos que vão ajudar, né, na maturação dela, e ela vai ficar por mais tempo sem maturar, né, sem amadurecer. Quando ela chega no local de destino, que pode ser dias, né, até um mês depois, lá ela vai receber um banho de produto químico com gás ET, no caso, para amadurecer a banana. E aí ela já está pronta para o consumo. Então, o nosso país, a Anvisa libera irradiação em alimentos. Se você for botar lá no Google irradiação em alimentos, você vai ver que vários alimentos se utiliza essa técnica de irradiação. E aí é chamado de irradiação do corpo inteiro, porque todo o material precisa ser irradiado. Então, se você quiser pesquisar, você vai lá que você vai ver que tem muita coisa já sendo irradiada. E aí fica aquela pergunta, como é que fica as vitaminas, como é que ficam os minerais? Segundo os estudos, não tem nenhuma perda de vitaminas e minerais, né? Segundo os estudos. Então, a Anvisa liberou, né? Até porque, né, a gente sabe que lá na legislação diz que a gente pode usar radiação ionizante desde que isso retorne em benefício. E existe benefício em irradiar os alimentos, porque retarda o amadurecimento. Então, você pode olhar lá no Google que tem fotos, mamão que não foi irradiado, mamão que foi irradiado, então retarda o apodrecimento e aí tem um ganho econômico grande para o nosso país. Então, já existe uma série de alimentos que já são autorizados para fazer irradiação. Então, exposição parcial, né? O exemplo, acidentes, uma pessoa que manipula radionuclídeos, então assim, uma exposição parcial. Por exemplo, ela estava trabalhando, aconteceu um acidente e irradiou só a mão. Aí é chamado exposição parcial.
Exposição colimada, um exemplo é radioterapia. Então, não é todo o corpo do paciente que vai receber radiação durante a radioterapia, é só naquele local. Então, antes da primeira sessão de radioterapia, o paciente já vai com marcador, né, no local onde vai ter que incidir a radiação. Então, é só naquele local. Colimador, a gente já viu que é um local, né, que é um utensílio que a gente tem na máquina de raio-x e também tem na radioterapia, e ele vai, né, delimitar a área onde vai ser irradiado. Depois, falando um pouquinho sobre feixe, quando é que é considerado um feixe intenso de radiação? O feixe intenso, daí é a esterilização e conservação de alimentos na radioterapia, né? Então, são feixes intensos e direcionados na radioterapia, e a esterilização de alimentos também é o corpo todo aquele material ali vai ser irradiado, aí é chamado de feixe intenso. Feixe médio de radiação é chamado quando é utilizado em radiodiagnóstico, e feixe fraco é a radioatividade natural, então aí é chamado de feixe fraco. Bom, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença entre irradiação e contaminação. Quando a gente fala em radiação, a origem, né, tem algum tipo de procedimento de raio-x, por exemplo, ou de energia radioativa. Então, isso é irradiação. Então, o sujeito foi irradiado, ele recebeu energia, certo? Então, pode ser de raio-x, pode ser de uma fonte radioativa, ele recebeu aquela radiação, certo? Então, nesse caso, depois que ocorre essa irradiação, o paciente não se torna radioativo, porque ele recebeu energia. Lembra que a radiação é energia, não tem matéria envolvida, né? Então, é uma onda de energia, e ondas não se faz transporte de matéria, é só energia. Então, se eu me aproximei de uma fonte radioativa, eu recebi radiação, mas eu não sou uma fonte radioativa, vida que segue, certo? Mas tem algumas situações em que pode acontecer contaminação. Bom, neste caso, qual que é a diferença entre esses dois, irradiação e contaminação? Contaminação é quando tem contato com partículas, certo? E aqui eu gosto de usar um exemplo bem fácil de entender. Chernobyl e Hiroshima, certo? A gente vai pensar nos dois locais, Hiroshima e Chernobyl. Bom, Chernobyl, a gente já sabe que é o maior acidente nuclear dentro de uma usina. Até hoje, 2020, ainda não é possível viver naquele local, porque o índice de contaminação é grande. Aí a gente vai para Hiroshima. Hiroshima, tudo normal, reconstruir a cidade, as pessoas estão vivendo lá desde que jogaram a bomba lá. Qual que é a diferença desses dois locais? Chernobyl, contaminação. E lá em Hiroshima só tivemos irradiação. Chernobyl teve a explosão de um reator. Dentro desse reator tinha césio, tinha polônio, vários elementos radioativos, e explodiu. Quando ocorreu a explosão, milhares de partículas de urânio, de césio, de polônio, tudo isso foi para a atmosfera. Então tinha partículas, tinha átomos, tinha moléculas. E tudo isso aí foi para as nuvens, choveu em outros lugares, e aí contaminou toda aquela região. Quilômetros e quilômetros eles detectaram material radioativo. Bom, aí a gente tem matéria, partículas. Lá em Hiroshima, a gente teve a explosão de uma bomba nuclear. Tinha muita energia, muito calor, mas energia, radiação. As pessoas que foram contaminadas naquele momento. Elas não se tornaram fonte radioativa. Então, os efeitos serão no corpo daquelas pessoas. Não envolveu matéria, entenderam? Não envolveu matéria, não tinha matéria envolvida. Então, isso a gente consegue identificar bem o que é irradiação e o que é contaminação. Quer dizer, contaminação Chernobyl e irradiação foi em Hiroshima.
Então, a gente tem casos, aqui também fala sobre o exemplo do césio, né? O exemplo do césio, as pessoas tocaram o césio, as pessoas esfregaram o césio na mão. A Lady das Neves, a menina, ela manipulou o césio, depois foi jantar e não lavou as mãos. Então, ela foi considerada uma fonte radioativa, porque ela engoliu partículas daquele césio. Então aí é uma contaminação. Então ela faleceu alguns dias depois porque impossibilitou o organismo dela de sobreviver àquele ataque, né? Então a gente teve, no caso da Lady das Neves, a gente teve contaminação com material radioativo. Classificação das áreas. Então assim, ó, no nosso último vídeo, a gente falou sobre os dosímetros, né? Aqui a gente tem classificação das áreas dentro de uma instalação médica. Então a gente tem áreas que são livres, áreas restritas. Como que é feito esse controle? Então, antes de uma sala ser liberada para exames, para tratamento com radiação, ela antes de tudo isso, ela precisa de um laudo, né? Então, por exemplo, se eu quero, eu sou responsável por um hospital e eu quero autorizar esse hospital a realizar exames com radiação ionizantes, exames com radioterapia, tratamento com radioterapia, eu vou fazer um pedido, né, para os órgãos responsáveis no meu município, que é a vigilância sanitária, que é a prefeitura. Eu vou pedir toda a documentação. E aí lá eu vou colocar o que eu quero, né? Eu quero prestar serviços de radiodiagnóstico e tratamento. E aí eles vão me dar uma série de documentos, né? Para que eu consiga liberar o meu alvará, que eu consiga ser autorizada a realizar esse tipo de procedimento. Dentro desses documentos, eu vou ter que contratar uma empresa. E essa empresa, ela vai laudar as minhas instalações. Como que é feito isso? Com dosímetro de alerta. O dosímetro pessoal, ele é feito, lembra que ele tem que ser trocado a cada 30 dias, quem faz é uma empresa. O dosímetro de alerta é um dosímetro maior e ele faz a leitura na hora do índice de radiação. Então eu chego os técnicos dessa empresa vão chegar sala por sala, vão ligar os equipamentos de raio-x, vão ligar o equipamento de radioterapia e vão testar. Bom, nessa sala, no momento que está sendo feito o tratamento em radioterapia, quanto de radiação que está no ambiente? Quanto de radiação que tem na sala de espera? Quanto de radiação que tem na sala do lado? Então é feita uma série de testes e aí determina as áreas, né? Qual que é o nome de cada uma daquelas áreas. Esses tratamentos são feitos para a pessoa ter autorização e é feito os laudos periódicos. Então é feito proteção periódica desses locais. Então não é só uma vez na vida que é feito. Então isso é feito uns relatórios periódicos para determinar se está tudo funcionando direitinho, se a proteção radiológica das paredes está funcionando, né? Quando se trabalha com radiação ionizante, com radiação nuclear, esses cuidados são necessários e esses cuidados são feitos diários. Então tem que sempre lembrar disso. Isso aí, existe uma equipe, existe um responsável por essa proteção radiológica. Caso der alguma alteração, aquele local fica fechado e aí não se faz exames, mas até chegar a equipe responsável para ver o que está acontecendo, né? Porque o índice de radiação está maior. Bom, então aqui, ó, toda instalação radioativa está sujeita a regras especiais de proteção radiológica e é obrigado a delimitar suas áreas. Então, classifica-se como área livre toda aquela área isenta de regras especiais de segurança. Nessas áreas, os níveis de radiação são necessariamente menores de que 1 millisieverts. Então, lá é feito a medição da radiação e ela não pode ser maior que 1 millisievert, daí ela é considerada área livre, né? Então, ali pode ser a sala de espera, pode ser o banheiro, pode ser as áreas que a radiação não seja superior a 1 millisieverts. Classifica-se como área restrita toda aquela que deve ter seus acessos controlados, aí por porta, por sinalização, por apresentar níveis de radiação maiores que 1 millisievert mês. Então, assim, ó,
nessas áreas, daí já tem que ter aviso, tem que ter uma série, essa área é a área radioativa, essa área cuidado, atenção, cuidado com um equipamento, quando a luz estiver acesa, não entre. Então tem que ter todos esses avisos, né? Porque essa área costuma ter radiação maior que 1 millisieverts. Então, áreas restritas são subdivididas em áreas supervisionadas, quando os níveis de radiação estão entre 1 millisieverts e 3 millisieverts, e área controlada, se os níveis de radiação forem maiores que 3 millisieverts. Então, todas essas áreas dentro do hospital, a partir de agora, quando você for fazer um exame, você vai observar essas áreas. Então, tem sempre identificação dessas áreas, né? Que a gente, quando leigo, quando não estudou sobre o assunto, quando não ouviu falar, não percebe. Mas a partir de agora, você vai começar a perceber as placas, as identificações. Isso tem que ter, porque isso é proteção radiológica. Então, é obrigatório. Bom, então assim, ó, neste vídeo, então a gente falou um pouquinho sobre dose, sobre exposição, né? Algumas coisas a gente lembrou, porque já tinha conversado em outros momentos. Exposição, né? Esses tipos de exposição, o que a diferença em radiação e contaminação, né? Então, às vezes a gente ouve alguns absurdos, não leva o teu jaleco para casa que tu usou no raio-x porque ele está contaminado, ou a pessoa que fez radioterapia, ela chega em casa e toma banho porque ela se contaminou, porque não tem nada a ver. É energia. Quem vai sentir os efeitos é sobre o corpo irradiado, certo?